Caríssimos amigos, hoje vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, abordando o tema intitulado Saber e Fazer. Diz o texto: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, disse Jesus, e esta passagem está no livro de João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra na verdade, fez a experiência máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Essa passagem em que Jesus profere esta frase, ela é uma passagem que ocorreu antes da Páscoa, quando Jesus já sabia que iria ser crucificado, que iria se despedir do mundo, deste mundo. Durante a ceia, ele levantou-se da mesa, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água em uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, por que tu me lavas os pés? Tendo Jesus lhe respondido: o que eu faço, não o sabes agora, compreendo lá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro achava que era um absurdo o Mestre Jesus lavar os pés de quem quer que fosse. Neste momento, Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Pedro então lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de ter lavado os pés de todos os discípulos, voltou à mesa e perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o mestre, e na verdade eu sou o seu senhor e mestre, e vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu, vos façais também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Realmente,
existe uma grande diferença entre o fazer e entre o saber e o fazer. Na hora de aplicar o conhecimento, surgem dificuldades que só serão superadas com o exercício, com a prática. Achamos que sabemos, mas quando vamos fazer, nos damos conta de que, na verdade, não sabíamos. As palavras de Jesus são claras. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que coisas são essas? Naturalmente, são os ensinos sobre as questões espirituais, sobre como convivemos com o nosso próximo, como nos relacionamos, enfim, como vivemos para alcançar a finalidade de nossa vida, que é a evolução espiritual. É o perdão, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, o amor. O Mestre resumiu todos os ensinos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Emmanuel, com a sabedoria que lhe é peculiar, considera que todas as seitas religiosas, de um modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada um escasseiam cada vez mais. Vemos que o apóstolo é o que vive o ensinamento, que exemplifica, que exige de si mesmo e não dos outros. A advertência de Emmanuel é oportuna, porque muitas vezes ficamos empenhados em aprender, em conhecer sempre mais, e queremos divulgar os ensinos e esquecemos do mais importante, que é a sua aplicação. André Luiz nos lembra que não devemos gastar o tempo na tentativa ansiosa de divulgar princípios que nós mesmos não conseguimos ou não queremos vivenciar. Nesse caso, falta autoridade ao divulgador e sua atividade tem um pouco de hipocrisia, porque prega para os outros aquilo que ele não experimenta, não procura aplicar em sua vida. Argumenta-se que se formos esperar alguém que vive integralmente os ensinos para poder divulgá-los, não haverá divulgador, porque todos somos imperfeitos. Parte é verdade. É claro que somos imperfeitos e que ninguém ainda vive plenamente de acordo com os ensinos, mas não podemos nos acomodar com as nossas imperfeições. É necessário estarmos sempre conscientes de que o valor da palavra, a autoridade do divulgador, depende sempre daquilo que ele é, de como ele pensa, sente e age. O apóstolo Paulo já nos alertava que ele podia falar a língua dos anjos, isto é, ensinar muito bem com as palavras mais belas possíveis, mas se não tivesse caridade, se não sentisse amor, solidariedade, interesse pelos ouvintes, seria como um sino. Acentua Emmanuel: há sempre vozes habilitadas a indicar caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através desses sacrifícios culminantes. E mais adiante, diz o texto: somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. É muito importante, é muito oportuno, melhor dizendo, neste momento, refletir sobre alguns questionamentos de Jesus, os quais, em tese, ainda não foram por nós devidamente respondidos perante nossa própria consciência. Quando Jesus diz: que buscais? Que buscais? Foi a pergunta de Jesus endereçada a 2 discípulos, que é estendida a todos nós há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos. O
que buscamos diariamente? O suprimento das necessidades do corpo? Das exigências materiais? Ou além, buscamos a melhoria do espírito eterno? O que buscamos no trabalho profissional, no serviço fraterno, no convívio em família ou em sociedade? A indagação de Jesus é o questionamento em relação às nossas finalidades, ao nosso comprometimento conosco e com o nosso próximo. Outra indagação de Jesus: o que fazer de especial? O Espírito Emmanuel, no capítulo 60, de Vinha de Luz, comenta o item 5,47 de Mateus. Este versículo faz parte do tópico do amor ao próximo, como vimos acima, e pertence ao capítulo sobre as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, em que Jesus dita as 8 regras básicas de um comportamento salutar. O Sermão do Monte é uma das passagens mais belas de Jesus quando aqui entre nós. E diz a primeira regra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. As Escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus. Por quê? Como Moisés, quem não se atreveu a continuar no caminho para a terra prometida se Deus não fosse com ele? Moisés não quis persistir no caminho se Deus não estivesse com ele. Vemos essa passagem em Êxodo 33:15. Isaías também reconheceu com terror sua imundície. É uma palavra muito utilizada na Bíblia. Ao contemplar a visão de Deus em seu trono. E até mesmo Pedro, intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humilhado diante do Senhor. Todos eles reconheceram sua miséria espiritual. Todos eram homens humildes, dependendo da graça divina. Eram pobres de espírito. Mas a bem-aventurança termina com a promessa: porque deles é o reino dos céus. Isso significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. O item 2 do Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, diz o item 3, aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Brandos e pacíficos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E, finalmente, a 8ª regra: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No final do Sermão da Montanha encontramos: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E ainda: se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Uma outra indagação
que Jesus faz a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus se dirige aos apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fez a sua profissão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Partindo da resposta de Pedro, nos vem à memória tudo aquilo que a palavra já nos revelou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. É a partir da profissão de fé que Simão é constituído na missão. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? E a palavra nos responde: a pedra que os pedreiros rejeitaram ficou sendo a pedra angular. A igreja edificada onde a palavra é acolhida, onde a fé é professada, onde o Cristo é reconhecido. E uma outra indagação do Cristo que nos faz refletir: onde está a vossa fé? O Espiritismo, no dizer de Francisco Spinelli, não é somente uma bela filosofia, porém um roteiro para a evolução. Espírito é o homem que trava contato com a verdade e que, depois de banhado pela luminescência da fé, se torna igualmente iluminado, como bem conceitua Viana de Carvalho. Todos concordamos que entre saber e fazer há grande distância, mas também devemos concordar que tal distância pode e deve ser por nós vencida, em cuja caminhada poderemos contar com o suporte do amigo inseparável de todas as horas e com as luzes da doutrina espírita. Emmanuel repete-nos o sublime convite de Jesus: sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre as fardos do mundo? O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do teu testamento de amor. Vem. A afirmativa é do celeste amigo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que titubear? Por que protelar? Por que temer? É Jesus dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Repetindo para fixar: sabemos que o amor como tal assim se configura só quando realmente sentido, praticado, vivido. E finalmente, recordemos Lins de Vasconcelos na obra Crestomatia da Imortalidade, psicografia de Divaldo Franco. Ame e estude, ensine e ajude, escreva e socorra, pesquise e desculpe. Não aponte erros, apresente soluções. Não difunda enganos, sugira correções. Não propague incêndios para destruir, derrube somente quando puder reedificar. Lembre-se de que o mundo tem passado sem você e continuará depois de você passar. É verdade que o amor, sem a claridade da razão, se converte em paixão, gerando fanatismo e dor. Todavia, a cultura sem amor se transforma em hediondez e criminalidade, dando origem a todos os males que se conhecem. A inteligência que não ama perverte-se. Só a razão, conduzida pelo amor, faz-se mestra e mãe do espírito humano, conduzindo livre e feliz à plenitude da vida. Então, meus amigos, saibamos ser bem-aventurados. Saibamos saber e fazer. Saibamos propagar, exercitando aquilo que
aprendemos aquilo que sabemos e sempre procuremos mais e mais saber um pouco mais e aplicar esse conhecimento em prol do bem comum. Resistemos o amor, a tolerância. Saibamos viver cada dia um pouco melhor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.